Boa noite a todos. Nós, como fazemos às quartas-feiras, vamos dar continuidade ao estudo sistematizado que fazemos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iniciando o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem a companhia da nossa Berenice Lima e nós recebemos a entrada aí, a folhinha, já nos prepara para o assunto sobre o qual nós vamos estudar e contém as questões, os itens selecionados para o estudo de hoje. Durante os passes, a nossa companheira Ângela vai comentar uma mensagem do livro Fonte Viva e, nos preparando então para o estudo da noite, nós vamos ler juntos a mensagem que foi selecionada, que está contida no livro Palavras do Coração, volume 1, Psicografia de Altivo Panfiro, e assinada pelo Espírito Hermann, e ele nos diz: a justiça de Deus. Muitas vezes, o homem indaga como pode acontecer uma provação atingindo um ser, uma família, uma coletividade. Outras vezes, a indagação é dirigida a nós como se fosse um verdadeiro ato de reclamar diante de um acontecimento que perturba, fere, emociona. Os homens ainda nos perguntam como podem acontecer certos fatos se eles são capazes de perturbar a vida de muitos. E há também os que dizem como se entrega inerme à luta ou ao sofrimento o coração que é tão bom, tão hábil em raciocínio, tão capaz de superar suas próprias dificuldades. Para essas indagações, única é a resposta: a justiça de Deus. Com efeito, a justiça de Deus deseja para todos os seus filhos a recuperação, a redenção, o reequilíbrio. Muitos choram e sofrem, outros não chegam a chorar nem a sofrer para corrigirem-se, para reequilibrarem-se. Passam por uma primeira fase do processo de recuperação, de reeducação, tomam contato com a lei. Mas chega o dia em que o homem já está preparado para demonstrar que aprendeu, que está apto a passar pelas mesmas experiências porque fez outros passarem. Então, a lei se cumpre. Natural, enérgica, embora amorosa, mas natural e enérgica. E assim vemos criaturas que atingiram outras criaturas, destruindo-lhes órgãos determinados do corpo, desencarnarem de modo aparentemente estranho, sofrido, sendo atingidos nos mesmos órgãos que atingiram. Alguns que dissiparam a existência em longas noites de aventuras ou tertúlias que a nada levaram, consagrando o princípio da inércia ou do desperdício, reencarnam trazendo formas de doenças capazes de fazer com que se esgotem suas energias em curto prazo, em curto espaço de tempo, tornando-se, assim, aparentemente sofredores, quando, na verdade, apenas resgatam o que lhes estava assinalado no corpo físico e no corpo espiritual. Por outro lado, observamos os grandes vencedores, os que, embora as dificuldades do corpo e as lutas do mundo, atravessam os anos em paz de consciência, em serviço, espalham alegria ou seriedade, mas espalhando autoridade por onde estejam, mostrando tão somente que tais espíritos são vitoriosos. Aqueles que passam por duras provações, de coração tranquilo, de coração feliz, mostram que as provações que passam por eles não o atingem, porque já são vitoriosos na luta contra o mal. Vivendo as experiências de cada dia, saibamos reconhecer na lei de Deus a lei verdadeira e única, que há de conduzir o homem e reger suas provações, sem a dureza da legislação terrena, que ainda não se pauta no amor da legislação divina. Com Deus, os assuntos são tratados com vigor, sem excluir a tolerância e a bondade. Com amor, sem excluir a autoridade, o respeito e a forma enérgica de se conduzir a lei. Diante da dor que vemos passar, indaguemos a nós mesmos em que caso estaremos, em que artigo da lei de Deus estaremos incluídos. Que Deus nos ajude, nos abençoe, protegendo, fortalecendo, trazendo muito sossego
e muita paz para todos. Herman. Para a gente já começar a refletir sobre o assunto. E agora, meus irmãos, vamos unir o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece. Graças a Deus. Permite, Senhor Jesus, que todos nós que nos reunimos em Teu nome, aqui na casa de Leon Denis, espíritos encarnados e desencarnados, possamos, deixando de lado as nossas preocupações, atribulações, os nossos preconceitos e medos, nos irmanar a esses trabalhadores do plano espiritual que já estão atuando aqui junto a todos nós. Que dessa forma recebamos os esclarecimentos e as energias salutares que a todos nos são tão necessárias. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nessa empreitada. Permite que, certos da Tua direção maior, do envolvimento generoso, amoroso, da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, em nome desses irmãos amigos, em Teu nome e em nome de Deus, possamos dar início às atividades de estudo e passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Pois então, como nós tínhamos dito anteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 3. Item 1 é um registro de Mateus e o 2, registro de Lucas. Diz assim o primeiro: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E o item 2: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. E em seguida, já é um comentário do Sr. Allan Kardec sobre a justiça das aflições. Diz assim: só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem, para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Por que uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o de que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Vamos então dirigir a palavra à nossa querida Berenice, que Deus a abençoe e que nós aproveitemos bastante esse encontro. Boa noite. Boa noite, gente. Essa espírita imortal, entendeu?
que está aqui nessa reencarnação, com a alegria de viver, tem que dar uma boa noite assim, boa noite, contagiando fluido com todo mundo, entendeu? Trocando fluido. O boa noite é um passe coletivo. Que cada um aqui sinta a vibração do seu amigo espiritual. Que cada um aqui agora traga a sua mente, deixe a mente aqui, fique aqui. Não é nem traga a mente, porque você é a mente, você é o espírito. Que fique aqui, que ninguém saia para ir no mercado mentalmente, para ir em casa, para ir na casa da sogra, ver como é que está o filho, como é que está o neto. Deixa o povo para lá. Não vamos sair daqui hoje. Vamos todos aqui, ficar aqui juntos com a nossa mente, para ficarmos ligados aos amigos espirituais da casa e a cada amigo nosso em particular que está aqui investindo em nós, que está aqui apostando, querendo falar alguma coisa muito importante para cada um de nós. Então, que ninguém saia daqui, permaneça aqui nesse local. Esse tema é fantástico, porque vem falando das aflições. Então, podemos começar fazendo uma reflexão sobre isso, sobre as aflições. Né? Então, esse você eu também estou me incluindo, tá? É só para ficar impactante assim as questões. Que quando a gente começa a falar assim, porque nós, aí dá uma diluída, aí parece que você não está incluído ali naquele grupo, é os outros. Mas não, é você, ó, você, fazendo uma reflexão. Qual a sua aflição? Eu nem pergunto se tem aflição, né? Vamos logo assim, qual a aflição? Qual a sua aflição? Se você fazendo uma listinha, vamos supor que a Leon Denis está aqui, vai recolher a lista de todo mundo. Faz aí uma lista com 5 aflições que você considera uma aflição. O que você considera uma aflição? Qual é a sua aflição? Se você ganhar, nesse final de semana, 10 milhões de reais, isso vai te ajudar? Isso vai aliviar a tua aflição? Você vai deixar de ter alguma aflição se você ganhar 10 milhões de reais? Muita gente está falando assim. Então, para quem está fazendo assim, que sim, você não tem uma aflição, você tem uma despesa. E às vezes a gente perde uma reencarnação inteira só para pagar a despesa. A gente cria a despesa, depois perde uma reencarnação inteira para pagar uma despesa. Então, vamos ter que analisar. A minha aflição, o que não me deixa dormir, os meus tormentos, as minhas questões, o dinheiro resolve? Gente, se resolver, a gente tem que começar a pensar o que nós estamos fazendo na nossa reencarnação. Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Se alguém perguntar para você qual é a sua missão, você sabe qual é a missão? Eu sei qual é a minha. E eu sei qual é a de qualquer pessoa. No final da palestra, se quiser saber, pode me perguntar que eu digo. A missão é, a gente reencarna para evoluir. Essa é a missão. Às vezes as pessoas falam, eu queria tanto saber qual é a minha missão. Eu falei, eu sei. Sei. Evoluir. Esta é a missão. Evoluir onde? Materialmente ou espiritualmente? A gente reencarna, materialmente falando, para evoluir espiritualmente. É esta a nossa função. É esse o nosso objetivo. Então, para quem tinha aflição de não saber qual é a missão, já não precisa mais ter essa aflição, porque é a evolução. Só que nós vamos ter o quê? Ferramentas, porque a lei é de justiça e de facilidade, porque tudo com Deus é facinho. Tudo. Tudo, olha só, tudo para a nossa evolução é dado de mão beijada.
É tudo muito fácil. Tanto que quando Kardec pergunta, como é que a gente faz para evoluir? O que os Espíritos falam? Conhece-te a ti mesmo. Fácil. Você não depende de ninguém. Não depende se está sol, se não está, se é rico, se é pobre. Você não depende de ninguém, nenhuma circunstância, nenhum tempo. Nada, nada. Você só basta ficar quietinho e se conhecer. E buscar essa ajuda para se conhecer. E começar a ficar atento sobre você. Só que a gente perde muito tempo ficando atento e cuidando da vida das pessoas. Do filho, do marido, do genro, do vizinho, do chefe. A gente fica vivendo uma situação imaginária que nós criamos, que envolvemos a outra pessoa, que às vezes ela nem sabe que está envolvida na confusão da nossa cabeça. E a gente perde, às vezes, uma reencarnação inteira sobre isso. Nós precisamos saber o que nós queremos. A doutrina espírita vem falar para a gente o quê? Gente, raciocina. A fé tem que ser raciocinada. Eu sou paraibana, né? Não sei se alguém já notou. Aí, eu morava lá em João Pessoa, que é a capital, e aí foi quando chegou a televisão. E aí, como minha família tinha muita gente do interior, aliás, minha família tem muita gente, eu sou a 10ª filha, e minha mãe é a 18ª, e a minha mãe foi a que teve menos filho. Então o pessoal do interior ia lá para casa e tal. E foi uma moça, né, para ser empregada doméstica lá em casa, Maria. E aí a Maria ficava encantada com a televisão. Aí teve um dia que ela pediu para o meu irmão que ela queria um desodorante. Até ele entender que era um desodorante que ela queria, foi um custo, né? Ele quase não via televisão, que ele era militar e quase não parava em casa. Enfim, era um desodorante que ela queria. Aí ele foi, comprou o desodorante, deu para ela. Maria ficou... A aflição da Maria era aquele desodorante. No dia que teve o desodorante, acabou a aflição da Maria. Daqui a pouco, a Maria aflita de novo e ninguém sabia por quê. Um belo dia, todo mundo assistindo televisão. Gente, foi tão impactante para mim, porque eu era pequena. Eu devia ter, sei lá, uns 8 ou 9 anos. Para você ver, eu estou com 55. Foi tão impactante que até hoje eu sei o comercial. O comercial, pessoal da minha idade, lembra um desodorante chamado Impulse? O comercial era assim, a mulher vinha na rua, aí daqui a pouco um cara saía por trás de uma lambreta, de um Fusca, de uma Brasília, com um buquê de flores, aí dava para a mulher. E a propaganda era assim, se algum dia você receber flores, isto é Impulse. Aí apertava o Impulse, assim, que era aquele plástico, aí saía aquele jato, assim, a televisão. Menina, quando apareceu essa propaganda, a mulher se rebelou. É mentira, é mentira, é mentira. Era o tal do Impulse que ela mandou meu irmão comprar para aliviar a aflição dela de ser solteira. Tá todo mundo rindo, né? Mas todo mundo vai atrás do Impulse. Cada um tem um impulso que merece. Aí depois tem que ficar, é mentira, fui enganada. Quem é que foi enganado? Quem foi enganado? Por falta de raciocínio. Então, a doutrina espírita vem falar para a gente o quê? Pé no chão, espírito no corpo, porque a gente fica saindo toda hora, mente aprumada, e para a gente saber o que a gente quer. Em cima da proposta do que você veio fazer aqui, na Terra, evoluir. Agora, quais os mecanismos, quais as ferramentas que nós recebemos para a evolução ser rápida? Porque Deus, a programação de Deus é que a nossa felicidade, a nossa perfeição chegue rápido. Tanto que eu acho que até capítulo 4 do Evangelho, que São Luís fala, olha só, a pessoa pode acelerar. Aí a nota de Kardec, ele ainda faz um comentário como se fosse assim, ó, é como o aluno na escola que antecipa as matérias para acabar mais rápido. E às vezes nós espíritas ficamos sabotando, falando que
não dá salto. Tem que ser devagar. Na próxima reencarnação eu vejo. E as perguntas de Kardec é assim, como é que eu posso evoluir nesta? A pessoa pode, pela livre vontade, por esforço próprio, vencer as más tendências nesta reencarnação? E os espíritos falam que sim, com esforço insignificante. O que falta é a vontade. Então, tudo que é para a gente evoluir, os espíritos até, olha, rapidinho, vamos rápido. E a gente fica, né, naquela situação, aquela coisa, não, amanhã, vem trabalhar, gente, aqui na casa, vamos estudar, vamos evoluir. E não vai dar, está chovendo, meu neto vai para a escola. Deixa o neto na escola e vem para cá. Nós não nascemos para viver em função de netos. Netos são maravilhosos. Eles têm que vir para agregar, para somar. Não para a gente deixar de evoluir para tomar conta. A gente tem que pensar sobre isso. A família, ela é um meio de evolução. Mas a gente não pode pegar a família, querer a família num mecanismo de posse, e estagnar e amarrar todo mundo ali. É tão interessante que quando Jesus começou a falar de amor, né, quando foram perguntar para ele, como é que a gente faz para evoluir, para entrar no reino dos céus, para entrar na plenitude da vida? Aí ele falou o quê? O que está escrito na lei? E aí ele falou, não matar, não roubar, os 10 mandamentos. Aí ele falou, não, faça isso que você entra lá no reino dos céus. Mas vem cá, não tem aquele mandamento, aquele maiorzão, aquele único, aquele que... Porque a gente gosta disso, né? Não, aquele que é o tal mesmo, eu quero esse que é o bonzão. Aí Jesus fala o quê? Tem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Aí Jesus faz uma proposta triangular. Aí nisso ele fala o quê? Tem que partir de quem? De você. Quem é que tem que ser importante? Você. Quem é que você tem que conhecer? Você. Quem é que tem que ter a vontade para vencer as más tendências? Você. O que você precisa para evoluir? Se conhecer. No programa de fazer o bem ao próximo, como é que é? Fazer o bem ao próximo, você gostaria que o próximo fizesse a quem? A você. Então, nós temos que estar com esse olhar para nós. Aí, numa palestra, o Divaldo estava abordando isso, e depois era aberto para perguntas. Aí alguém falou assim, esse negócio de olhar para si, né, como Jesus fala, isso não pode ser confundido com egoísmo? Aí o Divaldo fala que para os desavisados pode confundir. Porque o egoísta quer coisas, pessoas, situações para si, para controlar, para o seu bel prazer, sem nenhum mecanismo de evolução espiritual. O auto-amor é você eleger o que é melhor para si. E muitas vezes abrindo mão de coisas, pessoas e situações. Porque você elege o que vai te colocar numa posição de evolução espiritual. Quando Jesus fala de amor, o que Jesus fala? Povo, todo mundo, olha, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O povo, ame os inimigos. O povo, ame uns aos outros como eu vos amei. Mas quando chegou na família, o que ele falou? O pais, ame só seus filhos, ame só suas famílias? Não, na hora da família ele falou o seguinte, filho, honre seu pai e sua mãe. Por que ele falou isso? Ele mandou amar o inimigo, mas na hora dos pais ele falou honre. Porque para a gente evoluir, só tem duas fatalidades que acontecem quando a gente reencarna. Tem que ter um pai e uma mãe, ninguém nasce de chocadeira. Um pai e uma mãe, e vamos desencarnar. São as duas coisas que realmente acontecem na nossa reencarnação. Então, para quem tem as aflições por conta de pai e mãe, porque tem consultórios que estão cheios, né? A gente com 50, 60 anos de idade fica, porque papai, porque mamãe gostava mais do outro do que de mim. E qual o problema disso?
honre, mesmo quem tem problemas e que acha que é uma aflição, honre porque reencarnou por essa porta. Agora, não gostou da família, não está gostando da família, é uma família que incomoda, ok. Então, tem a próxima reencarnação. Então, sobre a aflição na família, qual é o seu projeto para que na próxima reencarnação você não venha com essa aflição? Porque qualquer aflição que nós temos agora, nós não somos bobos, nós não queremos. Você quer repetir essa aflição na próxima reencarnação? Não. Se não quer, o que você está fazendo agora para que não arraste essa aflição para a próxima reencarnação? Quem teve os pais complicados e que se sente traumatizado por conta dos pais, nós não estamos diminuindo a dor de ninguém, nem desmerecendo a aflição e a dor de ninguém. Doutrina espírita, ela está aqui para fazer a gente pensar, raciocinar, para a gente esmiuçar da onde vem essa aflição nossa. Se é invenção da nossa cabeça, se ela tem um motivo real. Agora, o bom é o seguinte, seja vindo da nossa cabeça, seja tendo um motivo real ou imaginário, o maravilhoso é, ela tem solução. E a solução está para resolver a qualquer momento. E só depende de cada um de nós. Não depende de ninguém. Só de cada um de nós e na hora que quiser resolver. Na hora. Porque com Deus é assim. É tudo rápido e fácil, desde que a gente queira que seja rápido e fácil. Porque quem enrola... É porque os obsessores nossos, eles não têm essa visão. Porque se tivesse, eles já estavam evoluídos lá na frente. Porque, olha só, a gente sozinho se basta para se enrolar. A gente não precisa de obsessor. Não precisa. Deixa sozinho para ver uma coisa. Não precisa. Na hora que o obsessor percebe, ele, vai embora. No livro, acho que é Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, tem um caso lá de um senhorzinho que desde a Guerra do Paraguai que o homem sofre. Sofre dizendo que está sendo perseguido por uma pessoa que já está reencarnada e que nem pensa nele. E ele está ali na cabecinha dele. Tem um monte de casos, assim, de casos, que não tem interferência nenhuma de obsessor nenhum. E é a gente ali, só na tramóia nossa, conosco mesmo. Gente, é uma perversidade que nós fazemos conosco. A doutrina espírita está falando o quê? Acorda. Acorda. Por que você está aí em aflição? Da onde é que vem essa aflição? Então, aqui, do jeito que ele vem falando aqui, se você não está gostando, então muda. Eu tenho uma amiga que ela fala, ela não é espírita, né? Aí, de vez em mexe, eu mando um textozinho para ela, de um mentor. Geralmente eu mando a Joana de Anjos, que ela tem muito complicada a questão da família dela. Aí ela fala assim, essa tal de Joana, quando ela começa assim, essa tal de Joana fica falando essas coisas porque ela não mora lá em casa. Porque se ela morasse, eu duvido que ela... Só que quando a gente vai estudar as histórias, o passado desses mentores, a gente percebe que eles escrevem sobre as angústias que eles passaram. E que na hora que eles decidiram mudar o rumo da vida e conseguiram com êxito, aí eles começaram a escrever. Gente, é assim, E aí vem texto para a gente, para mostrar como é fácil. E a gente não quer enxergar o benefício que é de receber uma orientação espiritual. Quantas pessoas aqui já receberam mensagem espiritual da casa? Agora, pergunta cruel. Quantas já se comprometeram com aquela resposta e cumpriram ipsilítere o que estava escrito ali, focado para a evolução espiritual? Ou depois de 3 meses vai pedir uma outra. Eu acho que o doutor Herman não entendeu.
Eu acho que ele estava distraído lá, eu acho que não é possível. Não é possível que ele me mande um negócio desse aqui. Não, não acredito. Porque eu já acompanhei pessoas que fazem isso. Olha, frequentar essa casa e ter a honra de receber as orientações espirituais dessa casa, gente, não é para qualquer espírita, não. Eu ando em muitos lugares, mas em muitos, você não tem noção da quantidade de casas que eu vou, de espíritas que eu conheço. Será que na próxima reencarnação, nós não, vocês, porque eu faço direitinho, vocês vão ter direito a estar numa casa espírita, recebendo uma orientação espiritual? Porque sofrer, passar por uma angústia, uma aflição, com orientação espiritual, é diferente. É diferente. Entendeu? É como se sofrer um acidente e receber um analgésico. Você está lá todo quebrado do acidente, mas vem alguém, uma enfermeira, e te dá uma injeção. Você não pode andar, mas ali você fica confortável, sem aquela dor. Você consegue respirar. As orientações espirituais servem. A doutrina espírita é isto, é esse bálsamo. Será que nós, na próxima reencarnação, nós vamos ter direito? Será que nós já adquirimos o direito de que na próxima reencarnação chegar na doutrina espírita? Porque tudo que a gente tem, quando a gente não dá importância, a gente perde. Muitas aflições hoje da nossa vida, muitas aflições no âmbito familiar, de relacionamento, se a gente for estudar o que está no Evangelho, as causas muitas vezes estão no passado que nós não cuidamos daqueles relacionamentos. Nós não demos importância. Muitas vezes nós tivemos uma mãe carinhosa e nós nem aí. Aí cometemos suicídio, e aí não ligamos, não cuidamos. Aí vem nessa reencarnação, sabe-se lá como, aí gera uma aflição danada. Por quê? Perdeu o direito. Isso é castigo de Deus? Não, isso é lei. É uma lei de justiça. E é essa lei de justiça que a gente precisa entender. Porque na hora que a gente entende a justiça, aí nós vamos entender a nossa posição. Muitas vezes, para a gente, justiça é o que nos convém. Se for conveniente, é aquela lenda, né? Aquela história. Estava no lago, todos os animais. Aí a garça veio, posou e falou, hoje vai ter festa no céu. Aí todo mundo, beleza, ela, mas só entra quem tem bico. Aí o sapo, justo, muito justo, arrumou um bico. Né? Porque nós somos assim. Nós queremos, a justiça se é conveniente, é justo. Não é conveniente, então não é justo. Então, como é que a gente analisa os fatos da nossa vida? Como é que a gente vivencia as coisas que a gente recebe? Como é que você avalia a sua família? O relacionamento familiar? Existe uma aflição sua na sua família? O que você racionalmente pode fazer sobre isto? Naquele livro Abolição, é um livro muito legal, que fala sobre os bastidores espirituais da escravidão do Brasil, né? E mostra a participação da Joana de Ângeles, né, nesse processo, mostra muitas conversas, né, nos bastidores lá da Isabel, os pensamentos, né, dela. E foi muito interessante porque ela veio com este propósito da abolição. E ela cumpriu a programação reencarnatória dela. Nesse quesito, ela cumpriu bonito. Agora, muito interessante que nesse livro,
que ela, desde pequena, ela tinha essa ideia abolicionista. E na hora que ela ficou mocinha, que ia casar, ela e a irmã dela, Leopoldina, né? E pela ordem lá do reinado, uma tinha que casar com o conde e a outra tinha que casar com uma patente acima, que agora eu não me lembro. E os rapazes estavam vindo para conhecer as noivas, né? Os dois vinham para conhecer a Isabel e a Leopoldina. Quando os meninos chegaram, ela gostou mais do noivo da irmã e a irmã gostou mais do noivo dela. Foram falar com o pai e criou aquele embaraço, né, aquele protocolo, né, da hierarquia ali da história. Mas o pai fez valer, porque ela pediu muito para casar com o conde Deu, que era patente abaixo do que, porque como ela era mais velha, ela tinha que ter uma outra patente, né? Mas ficou estabelecido que, ok, então ela casou com o que estava designado para casar com a irmã dela, que era o conde Deu. Interessante que ele também tinha ideias abolicionistas. Ele já tinha ideias formadas sobre isso. E o papo rolou, que foi uma maravilha, né? Foi um ponto em comum dos dois. E aí ele fez uma pergunta para ela impactante. Ele falou assim: a minha princesa, que fala tanto sobre abolição, quantos escravos você já aboliu? Quantos escravos você tem te atendendo? Aí ela ficou impactada. Naquela noite ela não dormiu, está lá no livro. Ela passou a noite inteira pensando, caramba é da minha conta, né? Caramba! Eu falo tanto de justiça, de abolição, de direitos humanos, de amor, de igualdade, mas estou assim de escravos me servindo. Ela não dormiu. Ela pensou. No dia do casamento, ela deu um presente para o conde Deu. Ela deu o presente ela alforriou os 10 melhores escravos dela. Eu fiquei pensando, se fosse eu daria os 10 que não fizessem falta. Né? Mas ela deu os 10 escravos, os de confiança, os que estavam com ela desde pequena, os que eram intelectualmente desenvolvidos, ou seja, a equipe dela, os 10 melhores, ela deu alforria para eles, de presente para o marido. Será que nós faríamos isso? Alforriaríamos as coisas, as situações e as pessoas que nós estamos escravizando? Porque no fundo, o que dava aflição para ela? A escravidão. E o que mantinha ela? A escravidão. Será que isso não acontece com a gente? Será que não está na hora de nós sermos senhores e alforriarmos as pessoas, as coisas, as situações, os netos que a gente gruda e não larga de jeito nenhum? Aliás, fazendo um paralelo aqui, eu assisti um documentário, um DVD, não é espírita, né? Chamado A Morte Inventada. Olha só, quem está se separando, quem se separou, quem tem problema de família com filho, com neto, quem tem o mau hábito, o vício mental de pegar a criança e jogar contra pai, contra avô, contra tio, contra família, tem que assistir esse vídeo, porque senão vai passar encrenca no mundo espiritual. Vai morrer de vergonha, vai se arrepender e vai saber lá quantas vidas vem a aflição familiar por conta disso. Não façam isso. Assistam esse vídeo, Morte Inventada, que o nome científico é alienação parental. Né? O casal quer se separar, aí pega a criança e fala, seu pai não presta, sua mãe não presta, sua avó, sua família da avó não presta, não sei o que e tal. E você mata, você inventa a morte das pessoas. Aí acha ruim quando chega na próxima reencarnação, aí vem filho daquela tal outra que você falou que não prestava. Aí o negócio da família dá uma encrenca danada. Aí depois vem para o centro espírita, eu estou cheio de aflição familiar. Vai lá no caderninho, vê o que aconteceu.
lá no passado. Então, se a gente sabe disso, por que que agora a gente já não resolve? Então, assistam. É um documentário científico, o mal que a gente faz quando a gente pega uma pessoa e tenta pegar essa pessoa e botar contra outras. Isso serve para amigos, para grupo na casa espírita, grupo profissional, quando chega para um, fala para outro. Porque às vezes a gente fala assim, né? Acontece uma situação, né? Ela faz uma situação comigo que eu não gosto. Aí eu falo assim, não vou falar nada, porque eu sou boazinha, né? Eu não vou falar nada para não criar confusão, porque eu sou uma pessoa muito boa. Mas aí eu falo o problema com ela. Eu falo com todo mundo que ela fez um negócio que me fez mal, mas eu fiquei calada para não criar tumulto. Mas eu tumultuei a cabeça de todo mundo contra ela. Então, não vamos mais fazer isso. Se você vai ficar calado para não criar tumulto, então fique calado de verdade. Cala, não fala para ninguém. Ou fala para a pessoa, olha fulana, você fez isso, eu não gostei, não foi bacana da sua parte, eu estou com raiva de você. E fala com ela. Ou se decidir, não, eu vou me calar para não criar confusão no centro espírita. Aí você fica calado. Se vier falar comigo, eu vou... Já falou com a pessoa? Não, então também não quero saber. Então, aí depois a gente começa a ficar com um monte de aflição e não sabe por que que fica. Por conta dessas coisas. Aí nós vamos viciando a nossa mente em tumultuar as coisas. A criar tumultos, a ficar falando. Aí desencarna e vai ficar como? Tumultuando a vida de todo mundo. Aí se encontrar um médium tumultuado, a gente mente com mente, se acopla a ele e pronto. Aí a gente vai passar um monte de informação toda tumultuada. Toda cheia de conflitos. Numa próxima reencarnação, mais aflições. Então, se a gente sabe disso, por que agora a gente já não vai brecando a situação? Então, nós precisamos realmente ter um olhar muito amoroso para cada um de nós. Nesse processo de, quando o Kardec fala, como é que a gente faz para evoluir? Conhece a ti mesmo. Então, a gente tem que, esse olhar amoroso, fazer essa educação amorosa, que as coisas que estão desagradáveis, elas estão desagradáveis por minha causa. No Evangelho fala quantas uniões que estão em desgraça, né? Porque quando foram formadas, foram pautadas na ambição, na vaidade, no orgulho. Aí depois a gente acha ruim. Aí começa a achar que o problema está numa outra situação. E isso, muitas vezes, a gente vai educando as crianças para ser assim. Então a gente tem que prestar atenção como a gente está educando. Por isso que evangelizar é a maior herança que a gente pode deixar para um ser na Terra, é a evangelização. Lá no abrigo que eu administro, é muito interessante, né? Na hora da refeição, todo mundo escuta música clássica e ninguém pode falar de problema. Ninguém. São 220 crianças. Ninguém. Quem quiser falar de problema, ou fala antes ou fala depois. Aí eu estava almoçando, aí a menina, a funcionária estava reclamando lá com ela, dizendo que ela não perdeu o direito de assistir o DVD, porque ela fez qualquer coisa lá. Aí ela, vou falar com a tia Berê, chorando, né? Aí a funcionária, a Denise, falou, pode ir. Aí ela foi, chegou no refeitório, aí chorando, e eu estou comendo e estou escutando. Aí ela olhou, aí voltou. Aí a Denise falou com a tia Berê, aí ela chorando, tia Berê está almoçando. E não se pode falar. Então assim a gente vai educando. Vamos nos enquadrando. Outra vez, a criança estava debaixo da mesa brincando, do refeitório, né, pequena. Aí, na hora que ela foi levantar,
ela bateu com a cabeça na mesa, começou a chorar. Aí a funcionária foi lá e falou, mesa feia, bateu na mesa, mesa boba, machucou neném. Aí a menina, é boba e tal. Eu falei, é boba por quê a mesa? Por que a mesa é boba? Ô Carol, aonde é que você senta para comer? Aonde é que fica seu prato? Não é na mesa? Aí ela já parou de chorar, com a mão na cabeça. Eu falei, então, a mesa é boba? Aí ela não sabia se respondia que sim ou que não, porque ela sabia que eu ia investigar, né? Aí eu falei, quando você vai pintar? Você pinta aonde? Não é em cima da mesa? Então, a mesa é boba? Aí ela... E a funcionária olhando. Eu falei, por que a mesa é boba? Por que você está treinando ela, uma coisa que ela fez errada, por que você está treinando ela para botar culpa na mesa? Aí ficou aquele clima ali. Eu falei, Carol, você pode brincar debaixo da mesa? Aí ela, não. Eu falei, pode. Claro que você pode brincar debaixo da mesa. Só que você tem que saber que você está embaixo da mesa. Aí quando você for levantar, você fala, eu estou debaixo da mesa. Se eu levantar, aí você vai raciocinando. Aí você sai e aí levanta. Entendeu, Carol? A mesa não é boba. Quem é boba, Carol? Aí ela, Carol. Eu falei, isso mesmo. Que levantou sem saber aonde estava. Sem prestar atenção, porque ela sabia que ela estava brincando debaixo da mesa. E nós vamos treinando a criança, aí quando ela cresce, aí o chefe é bobo, o namorado é bobo, o vizinho é bobo, o dirigente do centro espírita é bobo, todo mundo é bobo, porque alguém machucou ela. Quando ela mesma se colocou numa situação de risco e que ela se feriu. Aí entra em relacionamento complicado, que está na cara que o negócio é complicado, e depois fica, não, porque o outro, porque isso e aquilo. Então, se conhecer, estudar sobre as aflições, identificar as aflições, é isso. É saber sobre isto. É saber sobre as nossas escolhas. Nesse texto aqui, ele diz, olha, o finalzinho o doutor Erma fala, diante da dor que vemos passar, então, dessa tal aflição que nós identificamos, que cada um identificou, tá. Diante da dor que vemos passar, indaguemos a nós mesmos em que caso estaremos, em que artigo da lei de Deus estaremos incluídos. Então, está sentindo aflição? De qual mesa você entrou e se levantou e não está percebendo? Porque aqui ele é categórico, olha, diante da dor que vamos passar, indaguemos a nós mesmos em que caso estaremos, em que artigo da lei de Deus estaremos incluídos. Então, a gente precisa saber aonde nós estamos. Isto é o processo de autoconhecimento. Aqui, ele diz assim, olha, os homens, doutor Erma falando da experiência dele. Olha a experiência do doutor Erma. Os homens ainda nos perguntam. Imagina quantos de nós ele está se referindo. Né? Quantos de nós já fizemos essa pergunta para o doutor Erma? Como pode acontecer certos fatos se eles são capazes de perturbar a vida de muitos outros? Como é que aquela mesa estava ali na hora que eu fui me levantar? Que a mesa sempre esteve. A gente entra, bate a cabeça e depois fala, como é que ela estava ali? Olha como a gente inverte as perguntas, como a gente inverte as coisas. Uma outra dica que o doutor Erma fala aqui. Aí é uma reflexão. Pense aí você, em qual grupo você está? Ele fala de 2 grupos aqui. Ele fala de muitos e fala de outros. Então, você, né, nós, cada um de nós. Você está no grupo dos muitos ou no grupo dos outros? Muitos choram e sofrem. Outros não chegam a chorar nem a sofrer para corrigirem-se, para reequilibrarem-se.
Então, você chora para se corrigir, para se reequilibrar? Passam por uma primeira fase do processo de recuperação, de reeducação, tomam contato com a lei. Então, qual fase você está? Se você se sente aflito, sofrido, esquecido de Deus, você está que nem a Carol levantando debaixo da mesa e dizendo que a mesa está no lugar errado. Então, vamos pedir a esses amigos espirituais ânimo, coragem, força, vigor, para que a gente se autoconheça, para que a gente saiba a verdade, que a gente não se iluda, que as nossas preces sejam assim. Vamos esquecer prece para que neto passe no vestibular, que filho arruma emprego. Porque se tiver que não passar e que tiver que arrumar emprego, vai acontecer, porque está dentro de um planejamento. Nós reencarnamos para a nossa evolução. Quantas vezes você fez prece focada, pedindo ajuda para você evoluir espiritualmente? Quantas? Você faz prece para quê? Se Dr. Erma, Leon Denis, Baltazar, Antônio de Aquino, todo mundo chegar aqui com pranchetinha na mão e falar, ó, você vai ganhar, vai acontecer na sua vida exatamente o que você pediu na sua prece na terceira quarta-feira do mês de março de 2007, aqui na casa. Você vai ganhar. Mas você tem que saber o que você pediu. 2007 está muito longe. Vamos botar o ano passado? 2016? Em março de 2016, na terceira quarta-feira, o que você pediu, do jeitinho que você pediu, você vai receber. O que foi que você pediu? Você sabe? Você se lembra? Se a gente botar o mês passado, olha, o mês passado, 2016, 2007, é tudo a mesma coisa. Porque a gente não sabe nem o que a gente pede. A gente fica pedindo para a mesa sair de lugar. Aí a mesa sai de lugar, a gente vai para debaixo da mesa de novo. Então, nós precisamos pedir isto, as preces. E a prece, ai Senhor, me ajude para que eu possa não, para que eu faça. Me ajude para que eu tenha coragem de decidir. Ah, para que eu possa decidir. Não, porque quando a gente fala possa, já é possibilidade, já é 50% de chance, se for muito difícil, a gente nem faz. Até na nossa prece, a gente tem que saber. Olha só, me ajuda para que eu não desanime. Me dê ânimo, me dê coragem, me dê vigor, para eu me conhecer, para eu decidir em cima dos propósitos da educação espiritual. Me ajude para eu enxergar o caminho e escolher a minha evolução espiritual. Me ajude para que eu olhe para os meus familiares e não veja coisas, objetos, para que eu veja espíritos. Porque quando a gente vê objeto, o objeto é meu. Aí, quando desencarna, a gente fala que perdeu. Só se perde guarda-chuva, livro, bolsa, chaveiro. Quando desencarna, se afasta temporariamente. Então, nós estamos vendo as pessoas como objetos, como coisas. Então, vamos pedir, olha, doutor Erma, meu mentor, me ajuda para que eu veja as pessoas de um modo espiritual, espírito imortal, que reencarnou e que vai desencarnar. Vai, gente, é lei, é da lei. Ninguém vira semente. É da lei, que vai desencarnar. Então me ajuda a ver isto nos que estão à minha volta, comigo. Me dê ânimo para eu passar por isso. E principalmente, para que a gente não arrume aflição aonde nós não temos. Porque vai ser o tema da próxima semana, as causas atuais das aflições, que há muitas coisas que nós nos afligimos não estão no nosso planejamento reencarnatório. É tudo maluquice da nossa cabeça, invenção da nossa cabeça.
Parece até que a gente não tem o que fazer. E fica inventando problema, inventando situação. Então, vamos estudar a doutrina espírita assim, com este objetivo, para que quando a gente desencarnar, nós sermos completistas, para a gente fazer o combinado da reencarnação, que é a nossa evolução espiritual. Muita paz. Nós agradecemos então a nossa Berenice, que Deus a abençoe e que os conceitos e as reflexões que ela trouxe para a gente sejam realmente proveitosas para todos nós. Que Deus a abençoe e que esteja aqui conosco em outras oportunidades. Vamos então ao segundo momento dos nossos trabalhos, é o momento dos passes, durante os quais a nossa companheira Ângela Barbie vai comentar a mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva, a mensagem Glorifiquemos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há uma citação de Paulo que se dirige aos filipenses, que diz o seguinte: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. E sob o título Glorifiquemos, ele nos diz: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira, aprimorada, passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa, no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. O apóstolo dos gentios, categórico, pondo de lado. Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Eu saltei uma página aqui, vamos continuando aqui. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Agora sim. Este então é o texto, mensagem que Ângela vai comentar durante os passes. E agora nós pedimos aos médiuns que, obedecendo à orientação dos responsáveis, se encaminhem até o local adequado para o exercício da tarefa mediúnica, que nós lembramos é limitada aos médiuns que foram previamente preparados para ela. Vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que é naturalmente necessária. Vamos procurar manter, a par do silêncio exterior que nós já fazemos, o silêncio íntimo também. Vamos refletir nos ensinamentos, nas lições, nos esclarecimentos que temos recebido, até para orientar a nossa prece, orientar os nossos pedidos. Vamos lembrar também nesse momento em que vamos ter mais juntinho de nós esse abraço amigo, esse envolvimento generoso. Vamos buscar também sintonizar com o nosso pensamento, os nossos amigos, irmãos, companheiros de caminhada, necessitados de socorro, de ajuda de qualquer espécie. Intercedamos por eles junto a Jesus, junto à espiritualidade amiga da casa. Convidamos também os nossos companheiros internautas
para esse momento de prece e de vibrações do bem. Vamos então fazer uma prece para dar início à atividade. Graças a Deus. Nós, mais uma vez, estamos nos unindo em sentimento, Senhor Jesus, e buscando esse amparo, esse envolvimento, esse acolhimento generoso. Conscientes de que as nossas dificuldades são nossas, de que os momentos difíceis estão aí para que aprendamos a superá-los e a aprender com eles. Nós estamos insistindo junto ao teu coração generoso, Senhor Jesus, para que, recebendo essas energias de equilíbrio, de pacificação, de refazimento, todos nós nos empenhemos na melhora e na mudança necessária. Abençoa, então, Senhor Jesus, esse nosso momento de passes, abençoa os nossos médiuns na tarefa, e permite que tenhamos a tua permissão para, em teu nome, em nome de Deus, com a assistência sempre constante desses amigos espirituais queridos, possamos então dar início aos passes. Graças a Deus. Queridos irmãos, pacifiquemos os nossos corações para melhor recebermos todas as bênçãos que nos são enviadas nesse momento. Na mensagem de hoje, Emmanuel veio nos relembrar o quanto devemos honrar, glorificar, dedicar imensa gratidão a Deus nosso Pai em todos os momentos de nossas vidas, onde e como estejamos. Temos ouvido frequentemente nos estudos em nossa casa abençoada de Leon Denis, recebido orientações da espiritualidade amiga, que respeitar e praticar a lei de amor é o grande compromisso que deve ocupar as nossas mentes em nosso dia a dia, para que consigamos, através do trabalho e do nosso esforço e da nossa vontade firme, alcançar o objetivo maior de nossas vidas, que é a de nos tornarmos um dia espíritos puros. A lição de hoje toca profundamente os nossos corações, pois todos nós temos aflições, temos dores, lutas, temos anseios, dificuldades a transpor. E como é consolador ter a certeza de que temos um Pai soberanamente bom, justo, misericordioso. Que possamos cada vez mais fixar em nossas mentes a grandeza dos ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos trouxe, e quando, diante de certas vicissitudes, diante de certas provas, ter a certeza da misericórdia de Deus em nossas vidas e seguir com esperança, ânimo, com fé, a nossa caminhada, escolhendo sempre os melhores caminhos a seguir. E compreendendo cada vez mais profundamente a bondade, a misericórdia de Deus por todos nós, que possamos, sim, como nos orienta Emmanuel, agradecer a tempestade que nos renova, a luta que nos aperfeiçoa, o sofrimento que nos ilumina. Procurarmos, meus irmãos, ampliar a nossa visão e alcançarmos o lado positivo das situações, que na realidade não são sofrimentos, não são punições, mas são oportunidades benditas para o nosso crescimento espiritual. E que fiquemos atentos para que a dúvida não nos alcance e nem nos perturbe.
que elevemos sempre o nosso pensamento a Deus, pedindo auxílio, proteção, sustentação, para que tenhamos êxito em nossos propósitos, tendo sempre a certeza de que toda prece dirigida a Deus sempre terá uma resposta. Mas precisamos ter em mente que só recebemos o que for de real interesse ao nosso progresso espiritual. Muitas vezes, devido ao nosso desconhecimento, desejamos o que, na verdade, prejudicaria o nosso aprimoramento espiritual. E por essa razão, nós não recebemos do plano divino as respostas que gostaríamos. Às vezes, o bem consiste em uma doença, outras vezes, na dificuldade de cada dia. E Deus nos auxiliará sempre a passarmos pela prova da pobreza ou da riqueza, seja a situação que melhor servir ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Que possamos continuar perseverantes e esperançosos, estudando a doutrina espírita que nos esclarece, que nos orienta e nos consola, que nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus, tudo isso para a conquista da verdadeira felicidade. E finalizando com Emmanuel, que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, a mensagem do plano espiritual dessa noite não é uma mensagem psicofônica. Ela foi psicografada pelo médium Mário Coelho, hoje, aqui no CELD. É uma mensagem do Espírito Hermann a respeito do assunto estudado na noite, e ele nos diz o seguinte: filhos, todos vós que aqui estáis, já começastes a entrar nas bem-aventuranças ditas e prometidas por Jesus. Os que estão aflitos estão sendo consolados pelo estudo e pelos benfeitores espirituais que aqui estão, dispostos a auxiliá-los a passar pelas provas e expiações. Os que sofrem a perda de seus entes amados começam, pelo estudo, a entender que eles estão aqui no plano espiritual e poderão ouvir as vossas orações e as vossas saudades. Os que passam as privações terrenas são consolados, sabendo da lei de causa e efeito, mas aprendendo que devem continuar lutando para serem melhores. Há sempre justiça nas aflições, mas, como diz este mesmo Evangelho que estudais, ao lado do mal há o remédio, ou seja, ao lado das lutas há o amparo espiritual. E a vós, trabalhadores e médiuns dessa casa, continuai a trabalhar sem esmorecimento, sem desânimo, sem vos entregardes às dificuldades próprias da vida terrena. Trabalho na casa espírita só vai adiante com estudo frequente e com determinação. As dificuldades de convivência podem ser superadas por essa visão mais alta de que aqui é necessário servir, e servindo, todos vós estareis diminuindo e consolando-vos nas aflições que enfrentais, que fazem parte da vida de encarnados. E continuando na caminhada, servindo sempre, estareis estimulando outros a fazerem o mesmo. Segui, portanto, estudando, trabalhando, servindo sempre, e as bem-aventuranças prometidas por Jesus desde já começarão a crescer em vossos corações. Que Jesus Cristo a todos abençoe. Paz, Hermann.
Vamos então agora, meus irmãos, mais uma vez unir o nosso pensamento, o nosso sentimento, na prece de encerramento. Graças a Deus. Agora, agradecer. Agradecer a oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Agradecer a Deus, o nosso Pai, cuja misericórdia, cujo amor nos tem permitido esses encontros de tanta valia, para o nosso esclarecimento, para o nosso fortalecimento. Te agradecer, Senhor Jesus, e insistir para que aqui estejamos em outras oportunidades de estudo e de trabalho em Teu nome. Agradecer a equipe de trabalhadores espirituais, queridos e incansáveis irmãos, que tanto nos têm orientado, amparado, socorrido. Agradecer ao nosso patrono Leon Denis, ao nosso mestre Allan Kardec, e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as tarefas de estudo e passes da noite de hoje. Graças a Deus, muita paz a todos.